Olá, web espectadores, o programa Voz da Comunidade, através da tvserra.com, visita o projeto Viva Adventure Jiu-Jitsu do professor Ivan Demetrios. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto, o que o projeto faz, qual o objetivo e o que aconteceu na vida dessas crianças após fazerem parte desse projeto. Boa noite, professor Ivan, que também é pastor, né, professor? O projeto aqui ele funciona nas dependências da Igreja Viva, aqui na Serra Sede, e a gente, assim, com muita luta, já há 5 anos vem entre paradas, depois continua pela falta de patrocínio, algumas dificuldades, mas a gente sempre ajudando os meninos aí no projeto. E essa ideia, Ivan, surgiu como? Como que surgiu essa ideia de montar um projeto para atender essas crianças aqui do bairro que fica próximo à Serra Centro? Eu vou resumir bem no início de tudo. Começou com que eu, quando tinha 16 anos, nem sempre fui da igreja, e a gente praticou arte marcial de forma clandestina, que o objetivo era literalmente ir para a rua, brigar, bagunçar. E aí eu vim para a igreja, comecei a seguir na igreja, me tornei pastor, tem 14 anos que eu sou pastor dessa igreja aqui na comunidade, do Residencial Centro da Serra, e eu sempre senti a necessidade de desfazer essa minha história, que era ajudando meninos a ver arte marcial do jeito correto. Então a gente começou humildemente a praticar o jiu-jitsu, que a gente entendeu que é uma arte marcial respeitando todas as outras, mas uma que trata com respeito, com igualdade. É um treino que a gente não tem necessidade de machucar ninguém, não sai com o olho roxo, não sai machucado, porque sempre tem a primícia de cuidar da limitação física que cada um tem. Então, assim, eu me adaptei bem ao jiu-jitsu, a arte que eu pratico já há 8 anos, e a gente começou com essa tentativa de um grupo menor, eu desfazer a história que eu fiz, só que eu descobri que seria maior, porque a gente começou a ajudar meninos de forma efetiva. A gente tem durante esses 5 anos de projeto, a gente tem vários testemunhos de um menino que, na escola pronta, e o pessoal me procura porque eu também sou pastor. Aí junta as duas coisas, né? É sensei, é pastor. O pastor menino não está estudando. O pastor menino está com nota baixa. E ligam para mim envolvendo as duas coisas. Aí eles vêm aqui para o jiu-jitsu, a gente começa a pegar no pé deles. Há uma regra mais rígida pelo fato de ser arte marcial, uma disciplina que se segue, que às vezes não obedeceria na rua, não obedeceria em casa, mas aqui só fica se obedecer. Acaba que eles vão ajustando paulatinamente, devagarzinho, o entendimento deles na casa, na escola. Então, assim, o benefício vai muito além do físico. É um benefício que, no nosso caso, sendo igreja, é espiritual, é um benefício que é físico também e ajuda, que a gente sabe que adolescente e pré-adolescente tem energia sobrando para fazer coisa errada, né? Infelizmente é verdade, todo mundo que é pai e mãe sabe disso. Então a gente faz aqui que seja um porto seguro para eles, com uma pessoa que tem confiança na comunidade, pelo caráter da gente, pela condução da gente. Então, assim, aí começou, a gente viu que dá certo e a gente tem lutado com muitas dificuldades para poder manter o projeto, mas nunca pensando em desistir, justamente porque a gente tem ajudado muitos meninos. Uma coisa que aconteceu um tempo atrás, né, nessas 3, 4 paradas que teve por dificuldades financeiras, o tatame era emprestado, a pessoa levou embora. Tinha um menino aqui em risco social que tinha parado com tráfico, tinha tranquilizado em casa e infelizmente ele veio a falecer, foi assassinado, envolvido com tráfico. Foi numa parada que teve. Aí desse dia em diante eu falei assim, nem que eu tenha que tirar do meu bolso, me virar, eu vou sempre, com toda a limitação que tiver, manter o projeto, seja adulto ou criança. Uma premissa que a gente tem aqui, nós não cobramos. A aula é totalmente gratuita? Totalmente gratuita. Vai chegar um senhor de 70 anos, de graça. Porque é um princípio que eu adotei para mim, entendendo o benefício que a arte marcial, principalmente o jiu-jitsu,
traz a uma pessoa que venha praticar, que venha treinar em todos os sentidos da vivência humana. O que a gente pode perceber também, além desses benefícios, né, físicos para o corpo, traz também benefícios para a mente e benefícios no caso da criança, como você explicou no início, né? Melhorou algumas crianças aqui que os pais te procuraram, né? E falaram, Ivan, olha, meu filho está assim, na escola não está legal. Houve melhora, Ivan? Muitas melhoras. A gente sempre pensa só no que apronta, que é bagunceiro. Desde esses que aprendem a receber disciplina, como também aqueles meninos que são tímidos, que têm dificuldade de convívio social. Porque aí vem aqui, igual estão aqui, tem que embolar junto, tem que brincar junto, tem que zoar junto. Aí vai se soltando. Porque a nossa geração hoje, a gente sabe que é computador, pacote de bolacha, computador, WhatsApp, etc. E aqui muitos pais me procuram e falam assim, pastor, me ajuda, porque meu filho, ele só quer saber de celular e computador, traz para o treino de jiu-jitsu. Aí vem aqui, é imediato, porque começa a ver que existem outros prazeres na vida, e você pode comunicar com a outra pessoa, não só virtualmente, mas interagir diretamente. E isso faz prevenir no futuro qualquer problema maior. Assim, eu já trabalho com crianças, eu sou pastor há 20 anos, então trabalho com jovem e adolescente já há muitos anos. Isso leva a gente a ver o fruto, que quando a gente cuida enquanto é pequeno, não tem que fazer remendo quando fica grande, porque eu também, como pastor, lido tendo que, entre aspas, remendar adultos que vêm com o coração ferido, com muitas lutas sociais, humanas. Agora, se você pega desde pequeno, ele vai fazendo ajustes. Lógico que tem problemas, sempre vai ter, as crianças continuam crianças, uns deixam de estudar, a gente recebe o telefonema da mãe, fulano, você vai ficar sem ir pro campeonato, às vezes a gente chega aqui e está aprontando, por que você aprontou tal coisa? Aí a gente tem aquela coisa de arte marcial, né? Paga 10, faz tal exercício agora, não quero saber não, eu vou procurar daqui uma semana sua mãe, você vai ver se não tiver com boletim em dia. Então é uma cobrança constante. A gente sabe que os pais hoje, uma correria louca, é ruim, mas é a situação da vida. Eles ficam o tempo todo fora de casa, deixa a educação para a escola, o objetivo dela é informar, não é educar, a educação tem que ser em casa, mas a gente aqui faz essa complementação, e por ser arte marcial, essa complementação, ela é muito boa. Eu tenho um de 18 que está puxando, de 19 que está puxando o treino, e tem um de 6 anos, e vai variando, e eu sei que esse ambiente é positivo. A gente tem frutos de campeonatos, mas o objetivo não é campeonato. Um exemplo, um pai me procurou outro dia e falou assim, como é que está o desempenho do meu filho no treino? Eu falei, não tem desempenho. A gente não cobra desempenho. É convivência, arte marcial. Um vai ser campeão, vai ganhar muitas medalhas. O outro apenas vai aprender a ser calmo, sereno, tranquilo, autoconfiante, para poder ser empresário, para poder ser um médico, para poder ser um pedreiro. Vai aprender a ter tranquilidade, honestidade, caráter. Então a arte marcial não é medalha, não é campeonato. Existem esses frutos que alguns colhem pela sua característica física, atlética, mas o principal é a nossa filosofia de condução, principalmente para crianças. Aqui o pessoal geralmente chama esse espaço de tatame. Isso aqui é um dojo. A palavra em dojo, em japonês, quer dizer o caminho. Então, quando você entra, você cumprimenta o dojo, você está dizendo assim, eu sou humilde diante do meu caminho. E quando eu saio, eu sou humilde diante do caminho que eu aprendi. Então, isso serve para tudo na vida. Você vai começar uma aula, uma profissão, ser repórter, ser professor, eu sou humilde diante do que eu tenho que fazer. E você sai diante daquilo com humildade, sempre sabendo que você pode aprender mais, melhorar mais, ajudar mais. Então essas coisas da arte marcial é que vai para a vida da pessoa, se vai ser atleta, se vai ficar forte, isso não é o que mais importa para a gente. Então quer dizer, imagina tudo isso na cabeça da criança, toda semana sendo falado, sendo dito, e ele com prazer vindo, se envolvendo. Então é um trabalho a longo prazo, a gente sabe, mas muito prazeroso também. É um trabalho de vai plantando a sementinha. Quando o senhor falou a gente tem que ser humilde no caminho que a gente vai seguir, aí eu lembrei
de uma frase que eu já ouvi: eu tenho que ser um copo vazio, né? Porque eu vou me encher de conhecimento. E a única coisa que não tiram de mim, né, professor, é o conhecimento, é isso? Exatamente. É engraçado você falar isso, que a minha mãe falava, que a mãe dela, minha avó, falava uma frase bem parecida: meu filho, a única coisa que não podem roubar de você é o conhecimento. A pessoa é milionária, fica sem nada. A pessoa tem todos os títulos, fica sem nada. Agora, a humildade do conhecimento que se guarda, isso aí, você é livre em si mesmo. Esse é um dos ensinamentos que proporciona a filosofia de uma arte marcial do tipo o jiu-jitsu, né? Quando fala arte suave, caminho suave, não é pela questão do tipo de luta, é pela questão do jeito que a gente tem que caminhar na vida, com suavidade, com brandura. E às vezes a pessoa me pergunta: mas você é pastor, igreja e arte marcial? Mas é exatamente o que a Bíblia fala. A Bíblia diz bem assim: a palavra branda aplaca o furor, aquele que se humilha será exaltado. Isso é o mesmo conceito da arte marcial, de você andar com humildade, andar com tranquilidade, para poder trilhar os caminhos, né? Então, assim, a gente tem tentado fazer a parte da gente nesse sentido. Isso, e hoje, com o país que a gente vive, né, com tanta violência, droga, crianças pequenas entrando nesse mundo, um projeto como o seu, né, que vem fazer essa complementação, como você falou, na educação, porque as escolas, né, elas estão preparadas para transmitir o conhecimento. Educam também, né? Mas a educação tem que partir da base, que é a família. Como é que é o relacionamento, né, de você aqui do projeto, Ivan, com os pais? Como é que está esse relacionamento? Você convida eles participam? Como é que acontece isso aqui diariamente nas suas aulas? Eu vou ser sincero. Geralmente, quando alguém não tem o contato por ser da igreja, alguns pais nos procuram, tipo assim: estou precisando deixar meu filho em algum lugar, subterfúgio, está tentando colocar em algum lugar. Então é um trabalho que eu tenho que primeiro conquista a criança e depois eu conquisto o pai. E quando é o pai e a mãe que coloca, o menino já vem com uma estrutura psicológica totalmente diferenciada, no sentido equilibrado, disciplina. Aqueles que chegam sem esse apoio, tem mais dificuldade? Eu tenho dificuldade, mas a gente trabalha. Assim, eu acredito que aí nesse caso mistura um pouco a minha função como pastor, que aí as pessoas também me procuram nesse sentido, né? Pastor, ora por mim, me ajuda e tal. E a gente vai trabalhando de forma global. O nosso chamado é esse. Não é religioso, nem na igreja. O nosso chamado é ajudar quem quer que seja. Eu estou falando aqui de igreja porque eu sou pastor, o espaço na igreja. Mas tem gente que é católico aqui, tem gente que é de outra igreja evangélica, e de hipótese alguma eu não convido nem para visitar a minha igreja. A não ser que não seja de igreja nenhuma e queira fazer. Muitos já vieram fazer parte. Tem liberdade de escolha. Tem liberdade. A gente não tem essa pressão nesse tipo de manipulação. A semente que a gente está deixando aqui, a gente sabe que é muito mais do que um ano de projeto, é muito mais do que um campeonato, é muito mais do que uma religião. É uma semente que é para a vida toda, que eles vão lembrar isso para os filhos, para os netos, para os bisnetos de forma positiva, e vai replicar, vai refletir dali para frente, né? Então a gente tem essa consciência e trabalha diante disso. Mas trabalhamos com os pais, e a gente é bem requisitado pelos pais, geralmente para apagar a fogueira, né? Tá acontecendo isso, professor, vamos lá resolver o problema. Porque pela confiança, né? Traz a criança para cá e ele vê também, eu creio que o pai observa dia a dia, cada vez que ele está aqui, o pai observa essa diferença. Sim, a gente tem assim visto bastante de muitos pais relatando isso. Tanto que quando a gente voltou há um ano e meio atrás, um ano atrás mais fortemente, a gente tinha um grupo pequeno. E um vai falando, a gente não faz propaganda. Todo mundo que chegou aqui foi o colega que chamou o colega, que disse para o colega, até porque como a gente não tem uma estrutura boa, já é apertado do jeito que está. Imagina se eu botar aqui mais 10, mais 20. Então não tem condições, né? Mas a gente vê assim, de forma bem incisiva, muitos comandos dos pais dizendo: que bom, meu filho, vou levar o outro. Uma cobrança que a gente não faz porque precisaria de ter o kimono.
E muitos vêm, não, a gente dá um jeito, treina sem kimono. Agora que tem alguns que estão aparecendo com kimono, mas a gente treinou aqui durante um ano, ninguém tinha nem kimono. Muitos aqui, às vezes a gente fez treino no chão duro, no teu tatame, os grandes ficam aí, fica só as crianças no tatame. Então assim, eles veem o esforço da gente mediante ao resultado e assim, eu confesso que eu fico feliz. É um tempo que eu gasto da minha vida que já não é pouco corrida, é muito corrida, mas eu sei que a semente está lançada e com o tempo ela vai germinar e vão dar bons frutos. Com certeza, e isso é muito importante para você, né? Como professor, apoiador, né? A pessoa que está recebendo essas crianças, como você falou, você fica muito feliz. Mas eu quero saber, né? Como os meus web espectadores também devem estar curiosos, quantas crianças você atende aqui no projeto? Olha, a gente chama assim de fixo 30, que são aqueles que têm o nome inscrito e vêm toda semana. Funciona segunda e sexta-feira de 19h30 às 21 horas. A partir do mês que vem a gente vai funcionar também na terça-feira, então serão 3 vezes na semana. A gente tem 30 alunos que frequentam. Flutuante ao todo são 50 alunos, porque muitos não, são esses que não têm o apoio do pai, que vem aqui e fica meio tímido porque ainda não tem o kimono. Igual eu trago meus kimonos que eu consigo de doação, os que eu uso meu e empresto para eles, mas não é a mesma coisa do que menino, porque criança sabe como é que é, né? Ele quer botar o kimoninho amarrado nas costas, não, eu faço jiu-jitsu, eu tô indo ali pro projeto ali na Igreja Viva e tal, mas não tem. Então a gente tem que ir, quando chegou você viu, né? Tinha um que estava afastado já há um tempinho, então tem esses flutuantes. Mas a gente sempre tem atendido em torno de 30 a 50 entre crianças, adultos, porque o jiu-jitsu não faz distinção. A gente tem um rapazinho aqui, o Yuri, que ele tem necessidades especiais. Ele tem uma síndrome rara, teve uma atrofia na perna e ele treina igual. Mas isso não impede ele? Não, o jiu-jitsu não tem isso. O jiu-jitsu não tem gordo, não tem magro, não tem alto, não tem baixo, não tem novo, não tem velho. É a única arte marcial que não tem isso. Porque o tipo da arte marcial, você tem que adaptar ela ao seu biotipo, ao seu corpo. Então, se você tiver faltando um braço, você vai lutar com um braço. Se tiver faltando uma perna, você vai lutar faltando uma perna. Se você for alto, vai usar a sua altura. Se for baixo, vai usar a sua baixa estatura. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo. Então, o trabalho não é só aqui. É fulano. Você, como é que tá? Por que não vem? Mensagem, internet, venha, participe, já está faltando. Então, a gente vai cercando os meninos. Mas, em média, é isso daí. Tem época de férias que eles dão os voos deles, porque é férias, mas é interessante que, às vezes, a minha esposa até briga comigo, porque é um feriado e eles ficam ligando, tem que ter treino. Aí deu 10 meninos, aí eu tenho que vir aqui pra gente puxar um treino, nem que seja com 10 meninos, até em feriado a gente já veio aqui treinar, né? Tamanho assim a empolgação e a dedicação que a maioria deles tem. Se sente em casa, né? Eu acho que é o segundo lar deles. Isso, eles ficam bem à vontade, né? Aqui, que a gente tem esse caráter mais, entre aspas, paternalista, mas porque essa é a característica da arte marcial. Tem alguém que não é o mais forte, mas alguém que tem mais experiência e que vai conduzir, vai dar bons conselhos para a vivência dele de forma geral, né? Hoje não tem nenhuma menina, as meninas vêm menos, mas também aparecem meninas no treino, né? Você atende também as meninas? Atendemos as meninas. Hoje a minha esposa, o aniversário do pai dela, ela não pôde estar, mas lá em casa todo mundo faz jiu-jitsu. Minha esposa, eu, meus 2 filhos, todo mundo é envolvido com a arte marcial. E qual a característica principal do jiu-jitsu? Olha, a característica principal do jiu-jitsu é aquela pessoa que tem limitação física, seja pelo que for, ela não precisar temer o tamanho do adversário, porque a gente luta para poder vencer com paciência. Um exemplo que a gente tem no Brasil, que espalhou pelo Brasil, que são os Greys, lutar com lutadores gigantes, enormes, e subjugar eles de outras artes marciais. Eu tenho vou fazer 43 anos,
né? Já não estou mais novinho. A forma física com 43 anos, por mais que a gente treine, não tem como ser a melhor, né? E eu não sou um atleta, eu tenho outros trabalhos que eu tenho que fazer. Então, às vezes, chega aqui meninos novos, fortes, que faz academia. Aí eles falam assim, não é possível, esse velhinho aí eu vou pegar o coroa fácil. E a gente brinca com eles. Eles falam assim, eu não entendi. Essa é a principal característica do jiu-jitsu, não é força. É você usar de inteligência. O judô e o jiu-jitsu tem uma frase que diz bem assim, mínimo esforço, máxima eficiência. Então a gente usa com mais inteligência possível o mínimo do esforço da gente para subjugar alguém que é mais forte. Por isso que o praticante de jiu-jitsu, em qualquer lugar do mundo, ele fica muito autoconfiante. Ele fica muito tranquilo de si mesmo, porque ele também, às vezes, vai ser subjugado por um outro lutador de jiu-jitsu menor que ele, mais fraco que ele. E ele vai falar assim, olha só, como é que alguém menor e mais fraco do que eu fisicamente me ganhou. Então esse jogo da inteligência em relação à arte marcial faz uma característica no jiu-jitsu que mundialmente é reconhecido como única, não tem nada que se iguala. Você falou aí, numa fala aí anterior sua, você disse que a dificuldade dos kimonos, né? Hoje, quais são as suas dificuldades em ter patrocinadores, né? Em ter recursos para que o projeto ele, né, possa atender mais crianças, possa receber, né, até mais meninas, mais adolescentes? Quais são hoje as suas dificuldades nesse campo de levantar recursos? Olha só, geralmente as outras academias, a grande dificuldade deles é o espaço. No meu caso não é, porque a gente aqui da igreja tem esse espaço. Se precisar aumentar, tem o galpão onde a gente realiza os eventos da igreja, que é totalmente usável para poder fazer qualquer tipo de atividade. Então a gente precisaria, quanto mais tatame a gente tivesse, mais gente a gente poderia atender no projeto. E kimonos, não de adulto, mas kimonos de criança. Porque se a gente tivesse kimonos de criança, os meninos treinando com kimono, eles iam estar preparados para poder participar de campeonato. Tem menino aqui que entrou aqui, usou o kimono durante uma semana e foi para o campeonato e ainda conseguiu ser vice-campeão na categoria dele. Mas você imagina, se treinasse já 1 ano, 2 anos com kimono. Porque o jiu-jitsu, a exigência é só essa, é ter um tatame, um espaço para poder treinar, e os kimonos, não precisa de material mais nenhum. E um kimono dura em média 2, 3 anos assim, em condições de estar competindo. Depois que acabou condições de estar competindo, ele serve em condições de treino até esfacelar e não ter mais pedaço. Mas é um custo que assim, pra gente fica difícil né, por conta própria tá custeando. E uma outra coisa que a gente poderia, que é uma necessidade que a gente tem também, é que na hora de levar esses meninos para campeonato, às vezes tem menino que é bom, tem uma qualidade técnica fora do comum, mas o pai não tem inscrição, que às vezes é só R$50. Mas já pensou R$50 de 10 meninos? Já fica puxado. Aí, se forem 10 meninos, eu já tenho que alugar uma Kombi, uma van, fazer a viagem. Chega lá, o lanche é por minha conta. Eu faço isso no limite do meu carro e de mais outra pessoa. Muitos meninos que foram aqui, foi assim, doação de um, de outro, um colega, eu vou dar isso, luta com kimono emprestado. Então, se a gente tiver patrocínio para levar para campeonato, para poder ter mais espaço e tendo kimono, hoje seria um projeto. Eu já cheguei a treinar com 60, 80 meninos, mas chega aqui esse espaçozinho de 10 placas para treinar 60, 80 meninos, eles desanimam, né? Eles voltam. Então é complicado. A gente conseguindo isso, com certeza a gente teria condições de ajudar. E a gente não atende só essa comunidade. Aqui não vem só do bairro, tem gente que vem de Fiel Rosa para cá treinar, tem gente que vem dos bairros do outro lado, Vista da Serra, São Marcos, eles vêm para cá treinar. Então a gente Esse bairro aqui é qual? Esse daqui é o Residencial Centro da Serra, né? Que fica perto do São Domingos, do cemitério. Então assim, vem gente de vários lugares para poder treinar, e a gente poderia atender muito mais meninos. E também outra coisa, o tatame ele é móvel. Se eu tiver que fazer um evento de um treino
Na Praia de Jacaraípe, faz. Tiver que fazer no sítio, faz. Tiver que fazer na praça, faz. Mas com espaço pequeno, com poucas placas de tatame como a gente tem, realmente é difícil. É bem limitado, bem limitado. Então, hoje não tem ajuda nenhuma de órgão público, de empresário? Nada, zero. A única ajuda que eu posso dizer que a gente tem é do meu sensei Robson Mascarenhas, que é lá de Viana, que é o meu professor, que me treina, que me gradua, que me legaliza diante da Federação Estadual de Jiu-Jitsu. Ele também tem um professor dele, o Aguinaldo Góes, né, que é uma equipe grande aqui no estado, mas ele que é a nossa equipe, o RM Robson Mascarenhas, que nos dá o apoio de estar dando aula pra gente. Ele não me cobra nada por essa aula que ele dá, ele não me cobra pela graduação, juntamente com os meninos maiores que eu levo para poder estar lá qualificando eles também tecnicamente no jiu-jitsu. Agora, financeiramente, o único que ajudou a gente até hoje foi a própria igreja, que esse tatame foi a Igreja Viva que comprou e cedeu pro projeto, que é a igreja que eu sou pastor. E fora isso, é doação às vezes de uma pessoa individualmente, que é uma inscrição de um campeonato, junta 2, 3, aí compramos alguns kimonos usados para poder fazer treino. Fora isso, bate na porta, né, secretário de esporte do estado, bate na porta dele, nós vamos ver, pastor Ivan, a minha igreja tem 500 membros. Na hora que olha os 500 membros, o olho do político chega a esbugalhar para fora. Enche, né? Mas na hora de dar o apoio, eles querem a minha alma junto. Eu não vou vender a minha alma, porque 10 placas de tatame, um empresário com 3 mil, 4 mil compra 30, 20 placas de tatame. Agora, aí eu vou ter que fazer aliança, ficar preso a uma pessoa, e eu tô fazendo o que era para eles fazerem. Eles é que tinham que cuidar. Eles é que tinham que ter projeto um atrás do outro. E não tem. Eu tenho um convite aí, não posso falar ainda, que está em aberto ainda, para poder ser professor numa escola, para poder trabalhar num projeto dando aula de jiu-jitsu no mais educação. Eu faria isso de graça, porque eu sei que tendo esse envolvimento, melhora demais o comportamento dos meninos, das crianças. Então, assim, a minha vontade não é espalhar o jiu-jitsu para criar lutadores, é para criar pessoas com filosofia de arte marcial, que inclui disciplina, respeito, envolvimento social, ajuste psicológico, que é o que a gente faz, né? Então, agora, apoio, infelizmente, nós nunca tivemos de ninguém. Sem citar nomes, né, para não depois dar direito de resposta, mas a gente teve uma vez um secretário que nos colocou aqui 10 placas de tatame, a gente estava com 40 crianças pequenas. Cheguei um dia aqui para treinar, as placas não estavam mais. O que aconteceu com as placas? Levaram embora e não deram justificativa. Nem falaram que vinham pegar. Aí, infelizmente, o Estado é muito atrasado no esporte. Todas as prefeituras, pouca ajuda tem. Se alguém falar que fez alguma coisa, já ajudou. Abre o debate na hora, com conhecimento de causa, técnica, política, social, para poder debater com quem quiser, porque a minha formação é teologia e filosofia. Eu posso debater com qualquer um deles, que é zero. E que mesmo eles tendo todos os frutos políticos que eles têm, se eles ajudassem, seria um bem para eles mesmo, porque isso ia gerar para o futuro. Então eu não entendo o porquê do tamanha má vontade, e eu não estou falando só o meu projeto em específico, não, eu estou falando a todos que tem por aí. A ajuda é mínima, chegar lá com 10 placas de tatame, com os kimonos que ficaram embolorados do projeto tal, que passa para outro. Então, assim, aí eles dão R$500 num patrocínio num campeonato, e depois daí 3 anos que vem dar uma ajuda. Então, assim, a arte marcial é mais do que isso. O esporte em si, não só o jiu-jitsu, todo ele, é muito mais do que competir. O caráter da integração social que um esporte promove
Eu não conheço nada parecido que faça isso. Nada parecido. No passado, era a escola. Essa integração social. Hoje, esse tipo de integração social forçada no bom sentido de arrancando o máximo do ser humano, só o esporte consegue dar. E infelizmente a gente depende de atitudes como a minha. Muitos outros colegas meus também fazem esse trabalho social nos seus bairros. A gente não ganha nem divulgação. Porque o que a pessoa vai ganhar em cima disso? Então, mas a gente tem... Eu não estou chorando não, a gente vai tocando o barco. É só um desabafo, né? A gente está tocando o barco aí, sendo vitorioso, em nome de Jesus. Quando você falou do esporte hoje, que antigamente era a escola, aí se encaixar os dois, o esporte e a escola, aí formarão-se cidadãos de bem? Eu tenho um sonho. Sou muito novo, talvez eu veja esse sonho. Que o jiu-jitsu, por ser uma arte marcial brasileira, o judô é muito melhor organizado, é uma arte marcial excelente, é olímpica, mas não é brasileiro. Agora o jiu-jitsu tem um caráter de disciplina tanto quanto do judô, mas é brasileira. Então eu seria favorável de pegar escolas modelos só para demonstrar eficiência, começar a colocar projeto de jiu-jitsu. Sabe por quê? Porque a professora fala assim: menino, senta aí. Ela é processada. Ela apanha, ninguém fala nada. Aqui, sem pressão psicológica, eu falo assim: menino, me obedeça, paga 10 agora. Ele paga rindo. Então, feliz da vida. Ele aprende disciplina, coisa que na escola não tem. Aí eu brinco assim: já pensou se juntasse jiu-jitsu com escola? Que aí chegava lá e o professor, sensei, o menino tal na matemática, no português, na geografia, pega no pé dele. Aí eu ia chegar e ela falar assim: vamos ajeitar aí, vamos ajustar para poder... Mudava. Se Deus quiser essa experiência minha com jiu-jitsu numa escola que a gente está tentando der certo, a gente vai ter a marca aí de poder tá fazendo e desenvolvendo e vendo a eficiência da melhora na escola. A arte de forma geral, se você bota o menino para fazer teatro, melhora. Bota para poder fazer música, melhora. A escola é muito mais do que empurrar. Eu estou falando isso como conhecedor de pedagogia, minha esposa é pedagoga, ela é coordenadora de escola, eu conheço esse mundo, né, de cátedra. Então, assim, se juntasse as duas coisas, meu Deus, seria perfeito. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu não entrei para o mundo das drogas, porque na escola tinha projeto de handebol e vôlei. Te ajudou, né, a escolher um caminho? Exatamente, a valorizar o esporte. Fala assim: não, eu não posso ficar aqui fumando maconha com os colegas, né? Se eu tenho que treinar e depois tenho que ir para campeonato. Isso é o esporte. Eu nem pensava em ser pastor, nem nada e tudo mais. Saí da escola, acabou o esporte. Aí eu entrei nesse caminho de fazer coisa errada, que a mente vazia vai proporcionando para maus pensamentos. Então, assim, o esporte é fantástico. A gente fica emocionado quando vê o Yuri, que é um menino que tem limitação de locomoção, no campeonato mundial que a gente foi, no estadual, pessoas cadeirantes competindo, assim, a gente chora. A gente chora porque vê que outra coisa não daria. Eu tenho o sonho de dar aula em APAI, Pestalozzi, desenvolver o jiu-jitsu para cegos. Então, assim, a minha visão com a arte marcial e o jiu-jitsu é educação e integração, mais do que qualquer outra coisa. E é assim que a gente tem caminhado o nosso estudo dentro da arte marcial. Eu, inclusive, li um artigo esses dias que falava sobre isso, que o esporte agregado à educação transforma e forma cidadão de bem. Eu achei assim bastante interessante. Mas o senhor tocou aí no assunto de campeonato, graduação, e eu quero conhecer um pouco, né, meus web espectadores também, essa faixa roxa, por quê, né? Quais foram os campeonatos que o senhor participou? Fala um pouco dessa parte de graduação e campeonato pra gente. Vamos falar. Eu vou falar para quem que é leigo ainda não conhece. A graduação do jiu-jitsu para adulto funciona branca, azul, roxa, marrom e preta. Esse é o básico. Tem outros elementos, mas esse é o básico. Eu sou faixa roxa, recebi essa faixa roxa do sensei Robson Mascarenhas.
né? E a gente está aí na caminhada. Daqui mais alguns anos a gente chega na preta e continua. Isso significa que você recebeu a faixa roxa, que é a terceira aí, né? Isso. Essa graduação significa o quê? Essa graduação, ela significa o meio do caminho. O meio do caminho. Quando você pega azul, você já aprendeu alguma coisa. A roxa é onde você já começou a desenvolver o jiu-jitsu no sentido de entender a filosofia da arte, conhecer movimentos que outros não entenderiam. A marrom já é aquela pessoa que vai desenvolver o pensamento de formar atletas. E o preta, na filosofia do jiu-jitsu, é assim: o preta voltou a ser branca. Que ele tem que repensar todo o caminho dele e descobrir o que ele quer fazer com o conhecimento que ele recebeu de graduação de faixa preta. Aí tem outros detalhes, que é grau, né, que a pessoa vai recebendo o grau conforme o nível da experiência da pessoa. O faixa preta, mesma coisa, recebe graus. Esses graus também são chamados de dans, né? Quando a pessoa atinge o 8º, 9º grau, aí começa a mudar a cor da faixa, que vai sendo preta. Aí depois vira preta-vermelha, que é chamada faixa coral, e depois a vermelha-branca, em algumas confederações, e a vermelha, que é quando a pessoa já tem 35 anos dando aula de jiu-jitsu. Então tem toda uma história. O jiu-jitsu, ele tem uma exigência bem forte de conhecimento histórico, técnico, vivência, passagem de filosofia de professor para aluno, aluno para outro aluno. Então tem todo esse envolvimento. A gente está na nossa caminhada aí. E o aluno trata o professor como mestre? A gente tem duas expressões no japonês. É sansei e sensei. Sensei é o mestre. Às vezes tem 10 faixas pretas, mas só um é sensei. Que é aquele que representa dentro da equipe, aquele que vai transmitir o conhecimento. Na nossa equipe, a gente tem 3 faixas pretas: o Robson Mascarenhas, o Kennedy e o Pomps. São esses 3 faixas pretas. Mesmo tendo mais 2 faixas pretas, o sensei é o Robson Mascarenhas, que é aquele que comanda a equipe na passagem do conhecimento e na condução. E tem o sensei. O sensei é aquela pessoa que assumiu a aula, que é o professor, que é o instrutor. Igual, por exemplo, meu filho está ali, ele é faixa azul, ele tem 19 anos, ele agora é o sensei, que ele é o professor que está conduzindo a orientação do treino. Quem assume a condução de um grupo é professor, sensei. O sensei mestre é só aquele que tem uma graduação muito alta e um tempo grande de história com aula de jiu-jitsu, que aí começa a ser chamado. E nunca tem 2, 3 senseis. Toda equipe tem só um sensei. E ele comanda o conhecimento e a condução da equipe. E quais foram os campeonatos que você já ganhou? Você tem aí algumas graduações, né? Algumas medalhas que eu estou vendo ali em cima da mesa, não só sua, mas também dos alunos. Sim, eu vou falar da minha e vou falar em geral assim dos meninos. Na verdade, por causa das dificuldades, a gente começou a competir mesmo apenas esse ano. Até então, nesses anos todos, a gente só tem dado treino, feito a parte física, a parte pedagógica de condução das crianças. E esse ano a gente conseguiu, pela graça de Deus, levar alguns para o campeonato. Eu sou bicampeão estadual, eu sou vice-campeão mundial de jiu-jitsu. A gente teve a oportunidade porque o mundial esse ano da CBLP foi aqui no estado. Eu falei, bom, então não preciso patrocínio de viagem, eu preciso só de chegar lá. Aí consegui, graças a Deus, a gente lutou, tirou o 2º lugar, né? Os meninos eu não consegui, infelizmente, levar ninguém para participar do Mundial, porque era uma inscrição mais cara. Mas no estadual, que já foram 2 etapas, tem ainda mais 2 etapas para acontecer, a gente teve, entre os outros alunos, a gente teve 1 primeiro lugar, a gente teve 4 segundo lugar e teve 2 terceiro lugar, somando todo mundo da equipe, né? Sendo que adulto participando só eu e o meu filho. Eu tenho 42, luto na categoria faixa roxa sênior 2, né? É dividido por idade, por peso. O meu filho é adulto, luta na faixa da categoria faixa azul, né? Pelo peso dele. E os meninos que participaram. Então, assim, eu tenho certeza, até é bom falar isso,
uma característica de projeto social muito interessante em termos de arte marcial, que geralmente a academia é caro, e o material é caro, e o menino só entra lá porque o pai tem dinheiro, e às vezes o menino está lá porque o pai mandou treinar, então ele fica meio com má vontade. Aqui no projeto social, o menino vem com chuva, vem com sol, então ele é raçudo. Dia de feriado. É, de feriado. O menino é raçudo, ele quer aprender. Ele quer aprender. Então, quando luta, o jeito é diferente. A gente tem um menino aqui que lutou, que foi campeão na primeira etapa e vice na segunda etapa. Eu do lado de fora gritando para ele a questão técnica. Faz postura, esconde o braço, segura aí, passa a guarda, coloca o joelho. Aí eu falei assim, você me ouviu, né? Ele não ouvi nada. Mas ele estava fazendo exatamente o que era para fazer e eu gritando. Ele estava fazendo... É uma coisa que só projeto social dá, que o menino tem esforço. Em contrapartida, projeto social, os meninos geralmente não têm apoio de pai e mãe. Então aí não dá para levar todo mundo. Eu tenho certeza que se eu levasse 10 medalhas. Se eu levasse 20 medalhas. Se eu levasse 30 medalhas. Porque a raça dos meninos aqui, dos menores aos maiores, é algo assim absurdo. Porque você aprende mediante o desejo de querer aprender. E quem está aqui está porque quer muito. Então, automaticamente, ele desenvolve mais rápido do que em muitos outros lugares. Então, assim, são pequenas conquistas que a gente teve, que, na verdade, eu nem foco nelas. Eu fico pensando assim, se com toda a limitação a gente já teve essas conquistas, imagina tendo estrutura. A estrutura, a gente hoje estava aí, com certeza, de uma avalanche de títulos, de conquista. Eu tenho um plano de ano que vem, por conta própria, porque a não ser que apareça patrocínio, né? Que apareça patrocínio, a gente fazer algumas viagens internacionais para aumentar o meu currículo como professor, para participar de campeonato mundial fora, para poder ter outras experiências, fazer aula em outros centros de jiu-jitsu, para poder, né, na verdade, não estou nem pensando em título, eu estou pensando em aumentar o currículo para melhorar a qualidade daquilo que a gente dá aqui para os alunos. A gente vai ter agora, 29 de novembro, um grande campeonato interno das equipes do Robson Mascarenhas, que vai acontecer lá em Viana. Eu já falei, eu vou dar um jeito, eu vou levar todo mundo, eu vou lotar 3 ônibus da igreja, a gente vai lá para torcer, nós vamos chegar lá com as 200 pessoas e espero que o ginásio tenha espaço para colocar esse povo todo para poder participar. A gente está aí lutando. Você falou de algumas medalhas, alguns títulos, né, graduação. Agora mostra cada medalha, explica para a gente um pouquinho sobre cada uma. Aqui... Aí são de vários alunos. Essa foi um bronze, que aqui foi da Taça Cidade Ibiraçu. Cidade Ibiraçu, que é essa de bronze, que foi a segunda etapa do estadual de jiu-jitsu. Essa daqui também, medalha de prata, que é um segundo lugar. Essa daqui foi um campeonato interno que a gente participou até de outra equipe, que é a Gracie Barra, e aqui a gente não tem esse preconceito, a gente convive com outras equipes, né? O jiu-jitsu, na verdade, é uma grande irmandade, né? Uns com os outros. Esse aqui é um aluno nosso também, que participou de um campeonato interno, nesse caso foi só ele, que ele também tirou aqui qual o nome do aluno? Segundo lugar. Deixa eu lembrar aqui, são 2, a gente, por incrível que pareça, nós temos 2 Adrians. É um nome comum, mas nós temos 2 Adrians e os 2 são campeões, sempre revezando entre segundo lugar, primeiro lugar, terceiro lugar nos campeonatos. O outro que a gente foi aqui, campeão, esse aqui fui eu que fui campeão, eu não gosto de falar muito de mim não. Campeão na segunda etapa estadual, campeão na vice-campeão mundial, campeão estadual na primeira etapa. E aqui também vice de outro menino nosso aqui, estadual na segunda etapa. E aquelas duas? Essa aqui, do nosso menino aqui, o Thales, que é assim, um atleta bem interessante. Quando chegou ele não aguentava fazer exercício, ele não conseguia fazer apoio, ele não conseguia fazer abdominal, não conseguia se mexer. E em um ano esse menino mudou de um jeito, fisicamente, a disposição dele,
que é algo assim que deixa a gente estupefato, né? E ele foi campeão estadual, essa medalha dele, campeão estadual na primeira etapa e vice na segunda etapa na Copa Ibiraçu. Então esses são os nossos campeões. E meu filho, e já na categoria adulto, né, foi vice-campeão estadual agora na segunda etapa. São esses só um ano de competição que a gente começou a competir agora. São aí os frutos que a gente está começando a colher. Como você falou, Ivan, se tivesse mais apoio, mais patrocínio, com certeza você teria mais medalhas em cima dessa mesa. Com certeza, porque todos que foram, e quando eu estou falando de todos, você viu que eu citei, vamos lá, Adrian, Thales, Ivan, aí adulto, Willa, eu, 6 atletas. Num projeto de 40, 50 meninos, eu só consegui levar 6 atletas. E as crianças, um pai de um e de outro ajudou, e outro a gente teve que bancar para poder ir, né? Então assim, se tivesse condições porque é muito menino bom aqui também, mas só que e às vezes não é mal, tô falando assim, mas às vezes não é má vontade não, que eu sei que às vezes para muito pai tirar R$50 do bolso é pesado mesmo, eu conheço. Por isso que não tem pressão em questão de kimono. Um kimono custa entre R$200 e R$300. E eu sei que para um pai tirar R$200, R$300 do orçamento de um salário, que descontando tudo não chega a 400, eu sei que é muito dinheiro, não é pouco não para o pai. Então eu não vou fazer pressão, né? Agora, se a gente tivesse patrocínio... Então vamos aproveitar esse momento, Ivan Demetrios, para pedir aí, eu, Delurdes da TV Serra, peço você, comerciante da Serra, empresário, você político, você, nosso administrador aí do município da Serra, Secretaria de Esportes Municipal e Estadual. Vamos olhar mais para esses projetos, né, Ivan? Olhar com aquele olhar de generosidade e de ajuda. É esse olhar que você quer. Exatamente. Entender que aquele que ajuda, o fruto que ele colhe é como eu ajudo. Eu não recebo nada, eu tenho minha profissão, eu sou pastor de igreja, eu tenho meus outros negócios que eu me viro. Aqui a gente só injeta, aqui a gente não tira nada, por isso que eu falei no começo, nós não cobramos nada. Então se o empresário entender que ele está fazendo um bem para a sociedade e que quer ajudar, a gente está de braços abertos. Aí você fala assim, como é que eu vou te achar? Isso que eu ia perguntar. Como é que eu vou te achar? Então eu vou te falar, ainda bem que é vídeo, está no canal da internet, você lá dá uma volta várias vezes até achar. Você pode achar pelo meu e-mail, que é muito fácil, é Ivan da Viva, porque é a Igreja Viva, né? ivandaviva, @M de Maria, E de elefante.com. Fácil. O telefone é 99624 2228. Só entrar em contato com a gente. Você digitou nas redes sociais Igreja Viva, Viva Adventure, Jornal da Viva, você vai procurar lá, você vai achar a gente. Então meio para achar para achar tem como. E se for morador da Serra Sede, com certeza vai achar a gente. Dá um endereço pra gente. Daqui do local. A gente está aqui na Avenida Jacarandá, no bairro Residencial Centro da Serra, que antigamente era conhecido como Macafé. Essa Avenida Jacarandá é aquela que, quando você cruza o viaduto à direita, vai alcançar a Aldifas Barcelo, que leva até Jacaraípe. E a gente vai estar aqui em frente ao Cerimonial Glamour, do outro lado da rua, dentro da Igreja Viva, funcionando o projeto Jiu-Jitsu, aberto para todas as idades, todas as religiões e não religiões, para todas as pessoas de todos os gêneros, vir fazer jiu-jitsu, ter saúde, aliviar o estresse do dia a dia. É gratuito, a gente está aí de braços abertos para receber ajuda e quem queira treinar. E nós vamos continuando aqui, que eu vejo que aqui no tatame, né, o pessoal está aí. Que movimentos são esses que eles estão fazendo, professor? Eles estão fazendo a guarda emborcando de 4 apoios, e o professor, eles estão ensinando a romper esse de 4 apoios. A pessoa fica igual uma tartaruga embaixo, tá vendo?
baixadinho, igual uma tartaruga, igual uma pedra. Aí ele está ensinando um jeito de reverter essa posição para poder pegar as costas. Porque quando alguém consegue pegar as costas no jiu-jitsu, isso na competição vale 4 pontos. E numa luta de menino que é 3 até 5 minutos, dependendo da categoria, 4 pontos é algo que faz muita diferença. Então é desde pequenininho já conhecendo os princípios técnicos do jiu-jitsu esportivo. E nesse movimento acontece de alguém se machucar? O jiu-jitsu, como toda arte marcial, tem esforço físico. Nunca tem um machucado muito sério, o que pode acontecer pela falta de mobilidade e flexibilidade do praticante iniciante. Às vezes dá uma torção, dá um estiramento muscular, mas é como igual futebol. Agora, machucar seriamente não, porque antes vocês viram na filmagem atrás da gente o aquecimento, a gente tem todo um entendimento técnico de aquecimento, de alongamento, para minimizar essa falta de elasticidade e de compensar na hora de poder estar executando as posições. Lembrando que, como são criança, a maneira como a gente conduz as posições para a criança é uma, e a maneira que a gente conduz as posições, as técnicas para os adultos é de uma outra forma. Para as mulheres. As mulheres também vão ser consideradas mulher criança de um jeito, mulher adulto de outro jeito. A gente só os graduados praticam com gente maior e mais forte. Os que são faixa branca ou são criança, eles sempre treinam e lutam com pessoas do mesmo peso para minimizar o esforço de distensão muscular, de articulação, que a gente sabe que é bem puxado, né? É uma arte marcial e é um esporte de alto rendimento. Então tem que ter toda uma preparação para poder conseguir executar os movimentos. Geralmente não se aprende do dia para a noite, leva alguns anos para você ir adaptando o seu corpo à funcionalidade da arte marcial. Isso aí, gente. Fique comigo, web espectador, que agora a gente vai ver aqui, né, como os meninos treinam, o que eles aprendem aqui na escola Viva Adventure Jiu-Jitsu. É um projeto social. Agora que eu tá Entra, cumprimenta, espera o meu valendo, e os outros não esperam mais o valendo não. Quando casou, já começa o roda. Cumprimenta, vai.
Eu vou estar falando troca para dar uma dinâmica maior, tá? Troca! Finalizou, troca. Opa, parou. Finalizou, trocou. Troca! Rapidinho, rapidinho. Isso. Partiu? Termina? Trocou. Parou, parou. Troca, finalizou, troca. Qual o próximo passo agora? Troca!
Deu. Entra com vontade você. Parou. Web espectadores, estou de volta e nesse momento eu falo com o senhor ADI Freitas, que é pai do Vitor Natan, que participa aqui do projeto Viva Adventures Jiu-Jitsu. Boa noite, seu ADI, tudo bom? Tudo bom. Depois que o Vitor ele veio para cá participar do projeto, o que aconteceu? Quais foram as mudanças que o senhor observou? Teve melhora na educação mais, né? A gente já dá educação, mas teve melhora na educação, na posição, na escola. Teve, assim, a conduta dele melhorou bastante. E dentro de casa, como é que está o comportamento dele em casa? Ele tá mais, assim, ágil, tá mais esperto, que fala com ele, conversa com a gente, como é que foi, como é que tá. Ele vai relacionando mais, né? Relação do convívio foi bem melhor. E há quanto tempo que ele está aqui no projeto? Olha, na verdade ele só tem mais ou menos uns 2 meses. Que eu tô contando, né? Não sei que eu perdi alguma coisa. E nesses 2 meses já teve esse monte de mudança? Teve sim. Bem assim, atrativo para ele que ele vem. Agora ele tá com mais energia, tá com mais vontade de vir pro jiu-jitsu, principalmente que é o pastor da nossa igreja, né? E é bom demais. E essa iniciativa do Ivan de montar esse projeto para atender essas crianças, né, para mostrar para elas que elas têm um caminho diferente na vida para seguir, o que o senhor acha dessa atitude dele? Eu acho que é uma atitude assim muito boa os pais, para a comunidade, né, que tá aqui vendo isso aqui. É um fruto, é um sonho dele, e a gente tá participando assim é muito bom também, principalmente os filhos da gente, né, participar desse sonho do pastor Ivan. E graças a Deus é só gratificante. Seu ADI, muito obrigada, boa noite, sucesso aí para sua família. Obrigado. Isso, web espectadores, então o que a gente pode ver aqui no projeto Viva Adventure é que ele dá resultado. Com poucos meses, né, o Vitor Natan já teve, e o pai já pôde observar em casa. Sola Társila Brau também é mãe do Vitor, né? O esposo acabou de falar comigo, agora é a mãe do Vitor. A mãe, normalmente, boa noite, tudo bom? Tudo bom, boa noite. A mãe é que passa a maior parte do tempo com as crianças, né? Que cuida do lar, cuida da criança. Quais foram, assim, nesse tempo, né? Nesse pouco tempo que o Vitor participa aqui da aula com o professor Ivan, com o professor Ivan, quais foram as melhoras, né? A senhora que é mãe, que está ali dia a dia com ele? Na educação, no comportamento, as atitudes com as irmãs, a responsabilidade. Foi uma iniciativa muito boa e trouxe bons resultados para dentro de casa. E a escola também parece que ele melhorou bastante. O que o professor, né? O professor já chamou a senhora e já falou dessa melhora, dessa transformação do Vitor? Graças a Deus eu nunca fui chamar na escola, mas pelo menos que ele chega em casa, me mostra as provas, são umas notas excelentes, nunca tive problema nenhum com ele na escola. Eu só sei que eu tenho elogios do professor, falando que ele é um ótimo aluno, que não tem nada a reclamar. As notas são excelentes, né, tanto na educação, com respeito dentro de sala de aula.
E aqui no projeto, né, a gente vê que eles vêm aqui, eles aprendem muitas coisas. Essas coisas que eles aprendem aqui, você aprova? Com certeza eu aprovo, porque isso tem dado um resultado positivo dentro de casa, com a família, com os amigos, né? São uns exemplos bons que devem estar trazendo mais crianças para poder ter uma educação com os pais, respeitarem mais os pais, entendeu? Eu acho que isso é muito bom, que eu acho que nunca deve acabar. Tem que trazer até mais crianças para cá. E para trazer mais crianças, aqui o projeto ele precisa, né, de apoio financeiro. Você, né, como mãe que está com seu filho aqui, faça um pedido aí para os empresários, para os comerciantes, para o poder público, para que eles possam olhar aqui para o projeto e dar aquele apoio. Bom, eu, assim como meu filho, eu peço assim, com o poder público, com quem os empresários possam ajudar essas crianças, porque muitos que estão aqui não têm condições de poder pagar uma aula com alguém, mas aqui, até aqueles que não têm dinheiro, nada, mas pode estar aqui que eles vão ter uma oportunidade de aprender um jiu-jitsu, um esporte, que tem muita criança aí na rua aprendendo coisas erradas, entendeu? Indo para o crime, para as drogas, para as crianças estar aqui no meio delas aqui e poder ter um bom futuro pela frente, né? Não ter um futuro perdido como muitas estão tendo. Dona Tássila, muito obrigada, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Isso, gente, como a gente pode ver, educação e esporte transforma vidas e toda criança ela precisa apenas de uma oportunidade para mudar o seu caminho. Web espectadores, nós acabamos de assistir uma aula aqui do projeto Viva Adventure e nós vamos continuar agora. Nós conversamos com os pais dos alunos e agora a gente continua aqui com o professor Ivan Demétrios, que ele vai falar um pouco sobre a questão da defesa pessoal utilizando jiu-jitsu. Eu sempre ensino para os meninos aqui, a primeira defesa pessoal é boa companhia, para que você nunca precise fazer nada. Mas se a situação apertar de um jeito que não tem para onde correr, lógico que não é com uma nem duas aulas que a pessoa vai saber fazer. Um preparo é um processo intenso de conhecimento de técnicas, né? Mas se a pessoa sabe alguma coisa, a chance dela escapar fica muito maior. Então o jiu-jitsu, na verdade, hoje ele é um jiu-jitsu esportivo, que é uma coisa recente, mas ele foi criado 100% para ser defesa pessoal e muito eficiente para isso. Então nós vamos estar demonstrando aqui alguns exemplos de técnicas simples de defesa pessoal, que é a grande característica do jiu-jitsu, que faz você, sendo pequeno, poder dominar um adversário muito grande. Qual é a grande questão? Que depois que eu consigo derrubar o adversário e colocar ele no chão, as forças ficam iguais. Porque eu tomar um soco, um chute de alguém que tenha 30, 40 quilos mais do que eu, esse peso vira massa sobre massa, né? Teoria da relatividade, me arrebentando. Agora, quando eu estou no chão, acaba o movimento. Porque eu uso o princípio da alavanca, eu uso o princípio da minimização do esforço. Então, a defesa pessoal do jiu-jitsu é algo muito eficiente. Principalmente quando a gente pensa em falta de força física, as mulheres, né? Aí não tem nada a ver com o esportivo, porque a gente vai tocar em pontos que machuca, que provoca uma dor maior, que jamais poderia ser usado em competição, né? E a demonstração que a gente vai estar fazendo. Então vamos lá? A gente vai estar fazendo aqui uma demonstração de defesa pessoal. Lembrando que, para quem já tem tempo no projeto, a principal defesa pessoal qual é? Exatamente. Se você fugir da confusão e da má companhia, é com certeza a melhor defesa pessoal que tem. Mas nós vamos aqui só dar alguns exemplos. Marquinhos, que é um menino experimentado em sofrer com uns treinos de defesa pessoal. A gente sempre, na defesa pessoal, a gente não é só a aplicação da técnica, é a aplicação da técnica no conhecimento do corpo, mas o aspecto surpresa. Então a gente nunca fica ativo, nunca fica defensivo. A pessoa que vai tomar atitude, você vai reagir
mediante a atitude da pessoa. É muito comum alguém mais forte estivesse oprimindo alguém mais fraco, a pessoa empurra, a pessoa ela pega e segura. Então, por exemplo, a pessoa quer incomodar, empurrou com uma mão, segurou aqui. Aí o que você faz? Você segura aqui, é todo o braço dela. A pessoa pensa que é só cena, mas não é cena. Então não é questão de força, é questão de jeito, conforme está o braço da pessoa. Entendeu? Jean é meu perito em queda. Tá falando pra cair hoje? Então, outra coisa assim, muito comum que tem é a pessoa que não pratica arte marcial, ou só pratica de forma muito irregular, ela acha que quer filme de televisão, né? Que vai com socos abertos. Então a gente explica o quê? Que eu não posso ser atingido é essa parte aqui do corpo. Porque se eu tenho umas terminações nervosas aqui, que se meu queixo mexer muito rápido, vai mandar uma descarga para a coluna e uma mensagem para o cérebro, onde a pessoa toma aquele soco que a pessoa desmonta. Então dá uma apagada rápida. Então quando alguém vem fazer esse tipo de ataque, eu simplesmente protejo aqui. Por quê? Para que ele não dê um ataque com muita eficiência, fazendo eu perder a consciência. Porque num combate real, se eu perder a consciência, eu estou morto. A pessoa vai acabar comigo. Aí tem uma pessoa, ela vem para cima de mim, socorro. Eu defendi, bati, segurei. Aí você imagina essa situação no asfalto, no cimento, não vai precisar muita coisa. A pessoa veio, segurou por trás de surpresa. Se fizesse igual ele está fazendo aqui, primeira coisa que você tem sempre que pensar, eu não posso apagar. Então aqui eu já estou protegido, porque eu não deixei ele esmagar as carótidas nem a traqueia. Então mesmo que machuque e incomode, eu estou tranquilo. Aí o movimento de quadril, buscando sempre a força do adversário e o desequilíbrio dele, essa saída aqui de lado é que faz a diferença. E aqui já incomoda bastante esse tipo de queda, né? Se for em outra situação, ainda muito mais. Você imagina a mesma coisa, a pessoa está com uma faca, vamos supor que ela tivesse uma faca na mão. O que você tem que fazer? Geralmente a pessoa ou luta muito distante, você está combatendo, né? Chutando a pessoa, em pontos vitais, igual na traqueia, boca do estômago, né? Testículo, virilha, joelho. Mas o mais eficiente sempre é a torção, para poder botar a pessoa no chão. Então ela vai esfaquear de lado. Automaticamente aqui, aí você fala assim, pode sofrer algum corte? Na defesa pessoal, lógico, pode acontecer essas coisas, mas o importante é que não me fure e que eu não perca a consciência. Existe uma posição que a gente chama de pata de vaca, que se eu retorcer a mão dele aqui, a faca já solta e eu já começo a machucar bastante a pessoa aqui. Lembrando que nessa mesma posição, segurando a pessoa, você pode pressionar, ao contrário do que muita gente pensa, soco, força, eu pegando pontos de pressão específicos da pessoa, dói mais do que se eu batesse. Então, aquele que tem o preparo, a técnica, vai fazer isso, o outro vai sentir dor e o outro nem vê. Eu sou um deles. Isso aqui a gente só faz com os alunos de mais tempo, tá, gente? Com criança a gente não treina técnica de defesa pessoal. Abraçando pela cintura. Vou trocar, né, tadinho? Vem, Marquinhos de novo. Dividir os sofrimentos. Abraçou aqui na cintura aqui. O que você faz? Você faz a postura, segura a perna de lado aqui e presta atenção agora no movimento.
Lembrando que a minha principal técnica é correr, né? Isso é para um treinamento sair fora do problema sempre. Outra coisa que a gente faz, ele vai fazer assim, quer ver? Uma mulher que seja mais fraca, já pegou, ela vai ter dificuldade de fazer postura. Então, no princípio, geralmente mulher tem unha grande, não tem? Em vez de ficar pensando em bater, em chutar, unha grande. E vai se defender. Geralmente hoje em dia, por causa dos filmes, todo mundo pensa que a mulher vai nas regiões baixas para poder atacar. É onde a pessoa está justamente esperando a região baixa, nem ele esperava. Se ameaça, mesma coisa, dedo. Então, assim, são algumas práticas, lembrando que só para remontar a história do jiu-jitsu, que é a defesa pessoal, mas hoje em dia o jiu-jitsu é praticado esportivamente, a gente relembra da questão de defesa pessoal, da questão da arte marcial, toda a sua história, e se um lutador de jiu-jitsu precisar se defender, vai se defender e muito bem defendido, mas só que o objetivo não é esse. E a gente não tem vantagem nenhuma em alguém que tem preparo subjugar alguém que não tem preparo. Então é só uma demonstração para poder mostrar um outro lado que existe da arte marcial. Web espectadores, hoje o programa Voz da Comunidade visitou o projeto Viva Adventures Jiu-Jitsu, que funciona aqui no Residencial Centro da Serra. É um projeto que funciona toda segunda e sexta-feira. Até o nosso próximo programa, web espectador, o programa Voz da Comunidade através da TV Serra. Acesse www.tvserra.com. Envie sua sugestão de pauta para o nosso e-mail pauta@tvserra.com ou para o nosso WhatsApp 99705-7750. Programa Voz da Comunidade. Aqui a Serra tem voz. Aqui você tem voz.